Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Quem está acompanhando a nossa série sobre o fruto do Espírito? Quem estava aqui domingo passado, quando ela começou, com o nosso pastor João Muniz? Quem está nos visitando hoje, talvez não conheça, não saiba como estamos nos movimentando, mas o pastor João, mais uma vez, está ministrando sobre nós. O fruto do Espírito são alguns domingos, e domingo passado iniciou pela manhã com o amor, à noite com a alegria, hoje pela manhã com a paz, e agora à noite falaremos sobre longanimidade, a paciência. Quem estava quando a gente falou sobre os temperamentos? Conseguem pensar em cada temperamento desenvolvendo a paciência? Não é igual para todos eles. Não vou falar dos temperamentos hoje, mas foi inevitável não pensar nisso, porque cada um vai expressar de uma forma, cada um vai ter um desafio em ângulos diferentes, porque eles são únicos. Amém? Então, nós leremos primeiro o texto base, que é em Gálatas 5, do verso 16 ao 23. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. As versões variam, substituindo o termo caridade por amor, longanimidade por paciência e temperança por domínio próprio. Naturalmente, nenhuma dessas características estão acessíveis ao ser humano só porque ele deseja. Porque, como o próprio termo diz, é um fruto do Espírito. E a gente precisa começar tendo muita clareza que é sacrificial tentar viver algo em Deus sem o próprio Deus. Sacrificial no aspecto de ser extremamente frustrante. Por quê, Elaine? Porque nós não conseguiremos. É para viver com Ele, por Ele, para Ele. Não tem como viver algo que Deus estipulou, determinou, propôs para o seu povo, sem o próprio Espírito atuando em nós. A gente corre alguns riscos nessa dinâmica, e um deles é achar que é habilidade nossa desenvolver. Porque, lembrando lá dos temperamentos, alguns terão características que são naturais. Então, se a gente comparar um melancólico com a sua tranquilidade, com a sua passividade, que tende a ser até um defeito desse temperamento, um fleumático, que é o mais tranquilo, não dá para comparar com o sanguíneo. A paciência para o sanguíneo é muito mais sacrificante, porque ele é naturalmente extrovertido, ele é naturalmente impulsivo, ele tende a fazer as coisas mais rápido sem pensar. Então, entendendo que cada um vai viver essa experiência de acordo com o temperamento, mas também de acordo com a ação do Espírito na própria vida. Talvez o nosso maior erro, quando a gente pensa em fruto do Espírito, é padronizar os comportamentos. E olhar para uma pessoa que é mais ativa, que é mais envolvida com as coisas que ela se compromete, e achar que essa pessoa não tem paciência, porque ela é mais enérgica, porque ela resolve as coisas mais rápido. A gente vai perceber que na palavra existem muitos exemplos. Eu destaquei um personagem bíblico para a gente ver como ele perdeu a paciência com a paciência divina. É interessante como a Bíblia não esconde a humanidade das pessoas que foram usadas por Deus. E isso é um consolo para o nosso coração. Porque se a palavra relatasse apenas o que deu certo,
apenas o que eles acertaram, apenas quando eles... Momento, lá na última ministração sobre barro, um tesouro no vaso de barro, se a palavra enfatizasse apenas momento tesouro, a gente ia ter a impressão que nunca seríamos usados por Deus. Mas a Bíblia expõe claramente a trajetória desses personagens. E aí a gente muitas vezes se encontra mais no aspecto barro do que no aspecto tesouro. Queria começar definindo paciência, ou longanimidade, né? Com longo ânimo. Existem duas expressões aqui que vão nos trazer mais clareza sobre isso. A paciência como parte do fruto do Espírito. Significa capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição e sofrimento que a vida traga. E demonstrar perseverança sem desejo de retaliação ou vingança. Esse final, sem desejo de retaliação ou vingança, nos faz pensar que, muitas vezes, na dinâmica de suportar alguma coisa, nós corremos o risco de acumular um desejo de revidar. Isso não é ser paciente. É como se eu estivesse arquivando, imagine se eu estivesse numa guerra, estivesse recebendo flechadas, é como se eu estivesse arquivando todas as flechas que eu recebi, para, em tempo oportuno, devolver todas elas sobre o meu inimigo. E não é isso que a palavra propõe como paciência uns com os outros, por exemplo. E a segunda definição é capacidade de tolerar as fraquezas e os defeitos dos outros. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Obrigada. E demonstrar paciência em relação a eles, sem nos irritarmos com rapidez ou nos irarmos a ponto de desejarmos revidar. O rapidez me consola, porque a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Então, na compreensão de longanimidade e entendendo que esse fruto do Espírito são características do próprio Deus, expressas no caráter de Cristo, e que devem ser manifestas na nossa vida, Deus é tardio em irar-se, Ele é longânimo. E aí você pensa, Elaine, mas se eu demorar então, em algum momento eu posso me irar? A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então a gente ainda não tem carta branca para agir só porque a gente demorou e fazer lá como se fosse um calendário, um cronograma. Deus, mas o senhor viu, foi no segundo dia. Eu teria respondido com 2 horas, mas eu esperei 2 dias, 3 dias, 1 semana. Nós não temos carta branca, de acordo com a palavra, para reagir em função de uma irritação ou em função de algo que está nos frustrando. Então, quando a gente pensa em paciência com os outros, muitas coisas nos vêm à mente. Você vai conseguir compreender porque você vive em família, amém? Seja lá qual é o formato da sua família, você convive com alguém. E ainda que você more sozinho, tem alguém lá na escola, na faculdade, no trabalho, na casa ao lado, tem alguém, tem um punhadinho de gente que faz parte da sua rotina. E quando a gente pensa em pessoas que atritam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de viver, e que nós temos, então, que ofertar a paciência, como o Vitor explicou essa manhã, nós oferecermos o fruto para desfrute, não simplesmente viver aquilo só para nós. Talvez a nossa maior dificuldade seja achar que a gente vai conseguir comportar as coisas. Por exemplo, nesse recipiente que colocaram os morangos, se a gente pudesse pensar que os morangos são ações das pessoas, e a gente tende a pensar que eu tenho paciência, está tudo fora do lugar. E enquanto isso não for ordenado como eu acho que tem que ser ordenado, eu estou esperando acontecer. Mas a proposta é você conseguir suportar ainda que nada disso seja ordenado. Entenda? Quando a gente... Ouviu um "Ô Jesus sincero", glória a Deus, Aline. Quando a gente compreende assim, não, eu tenho paciência com fulano, mas ele não muda, ele pode nunca mudar. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê, Elaine? Porque nós não caberemos nas formas que nós propomos uns aos outros. É isso. Sendo o mais simples que eu consigo ser. Nós não caberemos nas formas que propomos uns aos outros. E quando a gente pensa no âmbito familiar, essas formas estão em atrito, em convivência. No casamento, elas deveriam estar fundidas e serem apenas uma forma. Deus abençoe os casados. Pense.
Às vezes a gente relata a questão da paciência sobre alguém, sobre as pessoas que nós amamos. Não estou falando de gente que você tiraria da sua vida, exportaria, não. Eu estou falando de gente que você ama. Se alguém disser, olha, sofreu um acidente, você larga tudo e vai socorrer. É dessa galerinha que eu estou falando, ainda. Porque a Bíblia diz que você tem que amar todo mundo. Eu estou falando da galera que a gente já dá conta de amar. Amém? Amém? Nós não conseguiremos dar a essas pessoas a forma que nós achamos que é a ideal. Porque na dinâmica da paciência, eu amo como elas são. Porque, inclusive, eu espero que elas me amem como eu sou. Olha como é complicado, a gente propõe uma forma para alguém, mas a gente não quer que ninguém nos dê uma forma. Vocês estão comigo? Sim? Nós propomos uma forma para alguém. Então, vou pensar lá, o atrasado convive com o pontual. É isso aqui mesmo. Ó. Você fala de um jeito e fica do outro. Isso aqui é convivência familiar. É exatamente isso que o melão está fazendo. Olha, está vendo? E aí você pensa, se ele ficasse na posição perfeita, eu conseguiria conviver. Mas como ele não fica... E aí a gente... Já desisti dele, viu? A gente se relaciona como? Focando naquilo que não acontece. Focando naquilo que não é como a gente acha que deveria ser. E isso desgasta os nossos relacionamentos. O que isso tem a ver? Porque dentro de paciência, a gente ainda vai chegar num lugar mais denso, que é perdão. Eu não precisaria perdoar tantas vezes se eu não insistisse em formatar as pessoas. Pense sobre isso. Não precisaríamos perdoar tantas vezes se não insistíssemos em formatar pessoas. Claro que existem níveis de ofensas, mas gosto de pensar no atrasado que convive com o pontual. É um avivamento. Para o atrasado, naturalmente, o pontual é ansioso. Nossa, ele está com pressa, ainda faltam 20 minutos. Para o pontual, ele deveria aprender a ser um pouco mais enérgico, mais preparado, mais programado. Como o Roberto falou aqui, você programar até a sua maneira de ofertar e como você vai fazer isso. Para algumas pessoas, Roberto, isso é inconcebível. Porque talvez ele não tenha planejado vir ao culto. Oferta, e era, né? Entende? Cada um tem uma forma de lidar com essas coisas. Mas para o organizado, isso é natural. Então, imagine que essas duas pessoas convivem, em qualquer que seja o formato, né? Pode ser o esposo, a esposa, o filho, a filha. Quando a gente pensa em pais e filhos, fica mais interessante ainda, porque os pais estão na função de educar. E aí a forma é forçada. Porque ele tem que educar. E eu não estou reclamando disso. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo identificar o que foi a forma do aspecto de compreensão dos meus pais da vida e o que é realmente princípio e eu posso manter. Então, um atrasado que é criado por um pontual, quando ele for adulto, ele vai simplesmente ser atrasado, porque agora ele sai sozinho e não tem mais que acompanhar os pais. Entenderam? O atraso e a pontualidade são exemplos muito simples, porque eles não dizem sobre uma ofensa real. Eu não estou falando de algo que vai ser pejorativo quanto a alguém. Eu não estou falando de violência, eu não estou falando de xingamento, de traição, de adultério, de coisas mais pesadas. Estou falando de coisas básicas ainda de convivência. E o exercício da paciência começa, por exemplo, nessas diferenças, que são completamente normais. Alguns de nós podem se julgar impacientes porque insistem em formatar e se aborrecem todo dia por um melão que não fica na posição certa. Se você abrir mão até da posição disso, você descobre que, como o Vitor falou de manhã, há paz. E essa paz é gratuita, ela vem do Espírito. Não tem a ver com finalmente estar arrumado, até que alguém vai chegar para bagunçar. Até que alguém vai chegar para tirar da forma que eu coloquei. Dentro da capacidade de suportar, eu gosto de pensar em materiais. Quando a gente trabalha com controle de qualidade, tudo precisa ser testado. E para que um material seja testado, ele precisa ser posto à prova quanto àquilo que ele se propõe como característica. Exemplo, um recipiente que vai ao micro-ondas, um recipiente que pode ser congelado. Quando a gente compra, tem lá as informações, certo? Se ele pode ir ao micro-ondas, se ele pode ser congelado, qual é a capacidade que ele suporta, qual é o volume. Até quando a gente compra uma cadeira, vem escrito quantos quilos ela suporta. Quando a gente compra um colchão, fala da densidade da espuma. E aí você pode insistir em comprar algo que não vai atender ao que você espera, mas você acha que ele vai aguentar, por exemplo.
Só que quando nós trazemos isso para a nossa realidade, existe uma palavra que nos ajuda a compreender, que é resiliência. Na dinâmica de desenvolver a paciência, eu aprendo a ser resiliente. E resiliência é um termo que vem do latim resilire, significa voltar atrás. Na física, ela tem um conceito, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. No comportamento humano, é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Algumas situações, causadas por Deus ou não, podem realmente nos deformar. Por que eu disse causadas por Deus ou não? Porque a ingenuidade é achar que tudo que a gente vive é vontade de Deus. Não, Elaine, não. Permissão, plantação, colheita, tem muitas outras coisas envolvendo. O personagem que nós veremos, ele se coloca numa situação por desobediência e em nenhum momento ele reconhece o que ele fez. Então, quando é algo que o próprio Deus permite com uma intenção, como no contexto de Jó, por exemplo, ele não havia pecado para perder tudo. Os próprios amigos questionam isso. Aquele é um ponto... Jó é um ícone na Bíblia, né? Ele é completamente fora da curva na dinâmica de provações. Mas muitas outras pessoas na palavra viveram apenas consequências de seus atos, de seus devaneios. Então, quando a gente pensa em suportar, tem a ver com o quanto eu consigo carregar sobre isso. E a paciência como caráter divino, nós temos Deus como alguém tardio em irar-se, inclusive quando o seu povo peca por tanto tempo. Na palavra, quando nós vemos Deus tomando uma medida mais drástica em relação ao povo, se você começar a ler o capítulo ali, você vai ter a impressão que Deus está simplesmente sendo cruel. E quando nós lemos capítulos anteriores, a gente entende quanto tempo o povo foi avisado, quantas vezes o profeta ali em questão buscou ao Senhor, quantas vezes a palavra do Senhor veio àquele povo, para então entendermos por que finalmente o Senhor tomou uma atitude um pouco mais enérgica. E é assim na nossa vida. A gente não precisa ter atitudes impulsivas pela ausência da paciência. Vocês estão comigo? Deixa eu te mostrar o exemplo. Vamos falar sobre Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Quem conhece a história de Jonas? Já ouvimos muitas coisas sobre ele. Mas ele foi chamado pelo Senhor para pregar para um povo. Vamos lá em Jonas, por favor. Só para a gente ler pontos específicos e vocês acompanharem. No capítulo 1 de Jonas, ele é chamado pelo Senhor para levar uma palavra de arrependimento ao povo. Versículo 2, o Senhor diz: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir. O versículo 3 diz isso. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio para Tarsis. Ele entra no navio, certamente na esperança de que Deus ia, não sei se mudar de ideia, levantar outra pessoa, mas ele foi para o sentido oposto daquilo que Deus havia dito para fazer. Conhecemos a história. Uma grande tempestade vem, os marinheiros ficam desesperados, começam a perguntar entre eles o que podia estar acontecendo, e Jonas vai tranquilamente dormir. Um desobediente anestesiado à voz do Senhor. Quando eles resolvem perguntar por que ele está dormindo, de onde ele veio, quem ele era, para onde ele estava indo, eles resolvem fazer as perguntas que deveriam ter feito antes de permitir a entrada de Jonas naquele navio. E aí Jonas assume para ele quem ele era e o que ele estava fazendo ali. Já no versículo, quando ele se identifica, versículo 9 do capítulo 1. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar.
então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Até que eles lançam Jonas ao mar. E eles até oram antes disso, versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por que Jonas foi parar ali no ventre do peixe? Porque ele havia desobedecido. Amém? Ele não estava sendo provado. A palavra que Deus disse foi para que ele fosse pregar contra aquela cidade. Ele tinha uma direção clara de Deus. Ele desobedeceu e o Senhor estava assim carinhosamente puxando Jonas pela orelha. O Senhor não o matou ali, que era uma coisa até mais fácil de acontecer. E aí eu queria chamar a sua atenção justamente para o próximo capítulo. Porque Jonas agora, dentro da barriga do grande peixe, sabendo plenamente por que ele estava ali, porque ele disse isso aos homens, o capítulo 2 tem a oração de Jonas. Eu queria que você acompanhasse. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, que é muito mais obediente que Jonas, e este vomitou Jonas na terra. Se era um grande peixe, ele teve que chegar muito próximo para jogar Jonas lá na terra. Observe, Jonas não estava pedindo perdão. Você não vê a palavra, eu me arrependo, Senhor. Senhor, eu sei que eu estou em desobediência. Você não vê a palavra desobediência. Eu fui olhar em todas as versões. Falei, Deus, Jonas não assumiu que ele estava desobedecendo? Você lê a oração de Jonas e parece que ele caiu ali assim, por acaso, acordou, estava dentro do peixe, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu vou orar para o Senhor me salvar? Mas ele foi parar lá, por desobediência. E eu gostaria de pensar exatamente esse aspecto, queria que você comigo colocasse uma lupa sobre essa situação. Quando Deus chama Jonas, ele não vai pregar contra aquele povo, ele discordava, alguns vão falar da personalidade, do aspecto que aquele povo tinha, mas Jonas se nega a obedecer, e era uma palavra dura, e ele sabia que o Senhor perdoaria aquele povo se ele se arrependesse, e agora Jonas está dependendo da misericórdia que ele negou ao povo. Pense. Quando nós oramos por pessoas que nos são difíceis, você estaria preparado para Deus fazer tudo de bom que talvez tenha até na sua oração por essas pessoas? Quando o Senhor fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, eu não sei se você já fez isso sinceramente, mas você está preparado, Senhor, fulano é tão difícil, mas abençoa, tem misericórdia daquela pessoa, ela precisa ter um encontro com o Senhor, salva aquela pessoa. Você está preparado para Deus fazer tudo isso na vida dessa pessoa, sem se escandalizar? Porque Jonas vai pedir algo a Deus que ele negou. E aí, quando o Senhor o atende, dando ordem ao grande peixe, olha o que acontece no capítulo 3. Como se nada tivesse acontecido antes, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários 3 dias para percorrer. Ele começou a percorrer, pregou, falou que dentro de 40 dias ela seria destruída. E aí o versículo 5 diz, os ninivitas creram em Deus. E o rei declarou um jejum naquela cidade. Para todo mundo, até para os animais, eles não podiam comer nem beber. Lá no final do capítulo ele fala, se o Senhor tiver misericórdia, quem sabe? O rei, com grande expectativa. E o Senhor tem misericórdia daquele povo. Irmãos, pensem comigo, Jonas teve um livramento de morte, mas era em função da desobediência dele, amém? Ele não foi parar no ventre do grande peixe por acaso. E agora, tendo sido alcançado pela misericórdia e pela paciência do Senhor, como deveria estar o coração dele? Que bom que Deus me deu um livramento. Eu vou pregar sobre esse Deus que ouve a oração de alguém arrependido, de alguém que desobedeceu, de alguém cuja maldade chegou aos olhos do Senhor. E eu vou pregar para esse povo agora, eles vão se arrepender. Que bom, Senhor. Não. Jonas fica irado. E a Bíblia retrata essa ira. Capítulo 4. Só tem 4 capítulos o livro de Jonas. Versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí, algumas versões, essa aqui diz, e o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Em outras versões diz, Jonas, qual é o sentido da sua indignação? Ele não consegue celebrar a misericórdia que houve sobre a vida dele e sobre a vida daquele povo. Quando nós falamos sobre paciência, é muito importante que a gente entenda alguns degraus abaixo desse aspecto do fruto. Não tem a ver só com a posição do melão, com uma casa que fica bagunçada, com um atrasado que encontra com um pontual, com alguém que fala muito alto, que convive com alguém que fala muito baixo, fala, para de gritar, eu não sou surdo, eu estou te ouvindo. Sabe aquelas diferenças muito básicas, que não tem a ver com desrespeito, nem com desacato, são só diferenças, porque nós não somos diferentes, nós somos versões inéditas. Então, é um avivamento conviver com tantas versões inéditas, não é? Quando a gente pensa um pouco mais profundamente nisso, já que é um aspecto do próprio Deus sobre nós, não estamos preparados para conviver com a paciência de Deus sobre a vida dos outros. Porque, em geral, a gente espera que essa paciência seja muito generosa sobre nós. E sempre que eu penso na dinâmica de como Deus me trata e como Ele trata o outro, lembro de um capítulo de um livro da Joyce Meyer, A Formação de um Líder. Tem um capítulo chamado, já leu, Rodrigo? Lançou Misericórdia ao invés de juízo. Nunca esqueci. Tem, glória a Deus, uns 15 anos. Até comprei, porque na época que eu li ele era emprestado. Misericórdia ao invés de juízo. E nesse capítulo ela descreve como nós tratamos as pessoas sob a ótica do juízo e como, quando se trata das nossas falhas, nós esperamos que haja misericórdia. Então, muitas vezes, nós precisamos passar por situações em que dependemos da misericórdia de alguém para sermos mais misericordiosos. Isso é um cuidado de Deus sobre o nosso caráter, porque a gente não precisa passar por tudo para aprender tudo, né? Imagina quanto tempo de vida você pode economizar em termos de sofrimento, se formos um pouco mais diligentes na observação dessas coisas. Mas quando alguém te pede algo em cima da hora e você pensa, fulano está pensando que meu tempo é o quê? Tem que me avisar com antecedência, eu tenho uma agenda. Só eu que já pensei isso? Não, né? E aí, de repente, você precisa de alguém emergencialmente e você vai todo sem jeito. Já começa se explicando. Por quê? Às vezes, para quem você vai pedir, não é uma ofensa, mas você sabe que se fosse para você, aquilo seria um absurdo. Você sabe que aquilo te incomodaria. E aí é como se o Espírito Santo pegasse um espelho. Então, você não precisa reagir internamente a essas situações, porque você também passa por isso. Nós aprendemos a ser misericordiosos à medida que dependemos da misericórdia de pessoas. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro.
É muito desafiador falar sobre paciência, querido, porque você não precisa ter paciência num dia incrível. Se o dia está incrível, é aquele dia que parece que tudo está encaixadamente para dar errado. É assim, já levantou da cama e deu uma topada. Sabe aquele dia? Melhor voltar para a cama. Já dei a topada. Nesse frio, foi ligar o chuveiro e o chuveiro queimou. E aí saiu de casa, o celular estava descarregado. O carregador sumiu porque alguém pegou emprestado e não devolveu. O motorista não parou no ponto. O pneu estava furado. É para um contexto assim que você fala, não, Deus, é um sonho. Eu vou acordar. Eu sei que é um sonho. Me acorda, Jesus, por favor. A paciência é para dias assim, em que aquilo que você mais teme acontece. Pode ser coisas bem simples, como essas que eu estou falando, do dia a dia. Então, é difícil falar, porque não é um dia assim que você vai... Não é aquela foto de rede social. Às vezes, teve até um contexto, né? Mas aí pega-se o melhor ângulo, coloca a foto, enfim. A paciência vai exigir de nós uma capacidade de suportar sozinhos? Não, com o próprio Deus. E eu preciso lembrar disso a todo tempo, para a gente não sair do culto pensando, meu Deus, tem como ser paciente, Deus? Para a vida que eu levo, para a família que eu tenho, para o bairro que eu moro, para a casa, para a cama que eu durmo, não tem condição de ser paciente. Cadê a Camila? Sem condições. Sem condições, né, Camila? É uma expressão que ela usa. Sem condições. É para essas coisas sem condições. Deus nos dará condições de suportar. E aí posso te dizer algo um pouquinho pior? Quanto mais resistente nós somos, mais insistente Deus é. Quanto mais resistente nós somos, mais insistente Deus é. Quando você percebe um aspecto da sua personalidade, egoísmo, e você tem dificuldade de dividir coisas simples, vão aparecer pessoas que insistentemente precisarão que você reparta. E aí não tem a ver com elas, querido, tem a ver com o próprio Deus. E aí você pode encurtar e falar, Deus, por favor, me ajuda. O que eu preciso aprender? Já me ajuda aqui. Porque eu vou ficar pecando nisso, no sentido de irritar, de resistir. Mas quando é algo que o Senhor está tentando nos ensinar, não adianta correr. Você vai mudar de trabalho, de sala, de casa, de relacionamento, de convivência. Você vai encontrar uma pessoa com aquelas características. A Joyce Meyer chama de lixas que aparam as nossas arestas. E sempre vai ter uma lixa que apara a sua aresta. Se você fugir dela num lugar, eu estou em outro estado, eu sou no Rio de Janeiro. Você nem imagina. Descobri que no céu o GPS não tem fronteiras, pastor Alex. Então, tudo aquilo que precisava ser tratado, não foi uma fuga, né? Mas você vê Deus dando continuidade e, às vezes, até acelerando aquilo que Ele precisa fazer. Então, não pense que é sair do estado, sair do país. Não é. O que carregamos como pendência será resolvido onde nós estivermos. Ou, pelo menos, será provocado. Resolvido vai depender um pouco mais de nós do que de Deus. Porque Deus não vai segurar a resolução. Nós é que somos difíceis. Vocês estão comigo? Se colocando no lugar de Jonas, você já foi resistente a ofertar misericórdia sobre alguém porque você não concordava com o alvo da misericórdia? E aí a gente pensa assim, na minha vez ninguém fez. Quando eu passei por isso, ninguém me ajudou. Quando eu tentei fazer o concurso tal, ninguém pagou um preparatório, ninguém comprou a apostila, ninguém pagou a taxa para mim. Ninguém me deu carona. A gente tem um histórico de dor. E aí a gente vê, vocês vão, se não viveram, viverão isso. A gente vê Deus nos ensinando o que você planta aqui, não necessariamente virá daqui a colheita, mas ela virá. Então, você vai observar que esperamos, às vezes, colheitas de algumas pessoas e virão de outras que nós nem conhecíamos. Trocando em miúdos, aquilo que você já fez por pessoas, você vai colher de outras que, aparentemente, nem precisavam ser generosas com você. Isso é Deus te lembrando que não há nada que você faça que Ele não veja, de bom ou de ruim. Porque, às vezes, também a plantação não foi boa. E aí, na hora de colher, os frutos também não serão bons. É interessante a gente ter a diversidade de frutos aqui, porque cada um tem um tempo de maturação diferente. Cada um tem características nutricionais diferentes, sabor, de textura. Mas todos nós sabemos que uma fruta verde, ela não tem a plenitude daquilo que ela precisa ter. E aí talvez você me diga, não, Elaine, mas eu gosto de comer manga com sal. Amém. Mas você sabe que esse não é o ápice da fruta.
é um paladar, é uma preferência sua no paladar, ok? Mas não podemos comparar a textura, o aspecto, o sabor da fruta verde com a fruta madura. E aí, quando eu penso no amadurecimento dos aspectos do fruto na minha vida, eles devem estar no ápice. Nem estragado, nem verde. Não se desespere. Nós só veremos isso com o próprio Deus. Amém? O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar em todo o processo. É aquele que vai trazer clareza para nos mostrar que hoje você dependeu do aspecto do amor na vida de uma pessoa, sobre a sua vida. E não dá para tornar isso terceirizado. Não dá para esperar receber isso sem dar, porque sempre será uma troca. Talvez esse seja o nosso maior desafio. A gente tende a perceber mais quando não recebemos do que quando damos. Na prática, estou dizendo que, sobre a ótica de quem eu suporto, talvez eu não pense em quem me suporta. As pessoas também nos suportam. Algumas não conseguem, inclusive, né? Mas quanto mais eu exercito esse olhar, mais simples fica de entender que eu dependo da presença, da graça, da bondade, da manifestação do Espírito na plenitude de todos os aspectos do fruto, para conseguir conviver e expressar isso às pessoas. E aí eu queria mostrar algumas referências de Paulo sobre isso. 2, na verdade. Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses 5. Dois versos, 14. Tem uma lista aqui, como o Vitor falou hoje de manhã, da característica de escrita de Paulo, característica literária, né? De listar. Aqui tem uma lista, mas nós leremos o 14. Tem uma outra versão. Na Nova Almeida diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Observe, ele define um comportamento para cada perfil. Admoestar ou exortar os que vivem de forma desordenada. Algumas versões dizem de forma indisciplinada. Consolar os que estão desanimados. Não são todos, só os que estão desanimados. Amparar ou ajudar aqueles que estão fracos. Mas a paciência é para todos. E eu fui procurar em todas as versões, Vanessa. Em todas as versões, a paciência é para todos. Falei, não, Deus. E eu queria ter não, vai ter uma... Não, a paciência é para todos. Então, observe, talvez, nessas características aqui, o indisciplinado, o desanimado, o fraco, eles não precisam de paciência. Eles precisam de coisas específicas. Para o indisciplinado, eu vou exortar em amor. Para o fraco, eu preciso amparar, porque talvez eu precise ser o suporte dele. No suportai-vos em amor, eu gosto de brincar com isso, não é de tolerar somente, mas de amparar, de ajudar na caminhada. E talvez a gente pense assim, eu tenho que ter paciência com o desanimado. Não, o desanimado precisa de uma injeção de ânimo. Entende? É como se eu tivesse um remédio para cada problema. Uma injeção para cada aspecto. Mas a paciência é para todos. Então, não se sinta assim, como eu vou ter um estoque de paciência, eu também vou depender desse estoque das pessoas. Amém? E muitas vezes nem sabemos quais são os aspectos do nosso comportamento que roubam a paciência do outro. Por 2 motivos. Ou porque a gente não observa a reação, ou porque a pessoa realmente não expressa. Porque algumas vão falar, vão se comportar, vão se afastar. E outras vão ficar ali suportando. Aí você vai dizer, Elaine, mas paciência não é a capacidade de suportar? É, mas eu não posso abusar disso. Pense. Pense. É um ajuste perfeito. Então, eu não preciso impor o meu temperamento, a minha personalidade, a minha forma de fazer as coisas, porque o outro precisa ser paciente comigo. Amém? Vocês são tão desanimados. Como é que eu faço para animá-los? Tudo bem? A outra citação de Paulo sobre isso está em
Colossenses 3, versos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se ele parasse no termo para perdoar, sem nos lembrar que Cristo nos perdoou, talvez nós usássemos isso como argumento. Nós iríamos apresentar diante de Deus qual era o caráter da ofensa para tentar negociar esse perdão. É inerente ao ser humano tentar negociar. Você vai pagar uma multa, tem lá a opção, entrar com recurso. Já tem a foto do seu carro, tem a placa, tem o dia, tem o horário, está descrito o que você fez de errado, mas tem um botãozinho lá, entrar com recurso. Porque é do nosso caráter dizer, não, olha, não foi bem isso aqui no dia. Mas aqui a gente não tem a opção do recurso. Porque ele diz, como Cristo nos perdoou, perdemos o recurso. Porque ele nos perdoou completamente. Merecíamos? Merecíamos? Não. E esse é o ponto. O perdão é para quem não merece. Voltando ao início, quando eu comecei dizendo que se eu não tivesse que dar uma forma às pessoas, ao comportamento delas, talvez eu não tivesse que perdoar tanto, eu posso elencar aquilo que realmente precisa de perdão. Porque como eu vou perdoar uma personalidade que é diferente da minha? Já conviveu com alguém parecido com você e descobriu que é pior do que conviver com quem é diferente? Quem já conviveu com alguém muito parecido com você? Só eu, irmãos, em nome de Jesus. Quem já conviveu, não me tirem a paciência. Quem já conviveu com alguém que é muito parecido, obrigado, com alguém que é muito parecido com você e descobriu, meu Deus, eu não sou esse ser humano. Porque na ideia da forma, os pais então passam muito por isso, né? Meu filho é igual. Na ideia da forma, a gente pensa que o problema do outro é porque ele não pensa como nós, até que a gente encontre alguém que pensa como nós. Você fala, não. Mas se um é teimoso, o outro é teimoso, eu culpo. E olha que legal que é a característica da teimosia. O que é a teimosia na prática? É a insistência de acreditar que o ângulo dele está certo. É adoçar a água do café para coar, ou coar o café e adoçar depois. Colocar o pó no coador, ou colocar o pó na água para ferver. No final dá café? Dá, mas sabemos que cada um faz de um jeito, né? E tem uma galera que briga por isso, irmãos. Nossa, pessoal que leva café a sério? Misericórdia. Estou falando de uma coisa que pode começar na sua casa às 6 da manhã, a hora de fazer o café. Agora, o Vitor falou disso de manhã, sobre ter paz ou ter razão. Como nos desgastamos com a razão, queridos. E aí vou te dar uma notícia muito legal. Deus não honra a sua razão, Ele honra a sua atitude. Porque você vai ver pessoas na Bíblia que tinham a razão ou o direito de fazer uma coisa, fizeram outra. Deus honrou o que elas fizeram, não o que elas tinham direito em fazer. Quando a gente olha para Ana e vê Penina irritando diariamente, você fica irritado com Penina. Mas Ana não foi lá fazer nada contra a Penina, ela foi orar ao Senhor. E Deus honrou a atitude de Ana, não o estresse que ela passava com Penina. Quando a gente vê José sendo punido injustamente, Deus honrou o comportamento dele dentro da prisão. Você pensa, Deus, não era melhor não ter sido preso? Era injusto. E Deus tinha propósito. É difícil entender Deus ter propósito para coisas que são dolorosas. Agora, sempre que nós estamos ressentidos, posso te dizer, é falta de Bíblia. Porque você vai olhar na Bíblia, tem uma galera que passou por coisas que você fala, não, Deus. Quando você vê Daniel na cova dos leões porque ele estava orando. Lembro de ser criança e ouvir as irmãs cantarem, Deus, fecha a boca do leão. E eu pensava, isso é uma oração forte. Mas entendendo um pouco melhor depois, às vezes era um fofoqueiro pedindo livramento para Deus fechar a boca do leão, quando ele nem tinha que ter aberto a boca dele. Quando Deus fechou a boca do leão na Bíblia, Daniel estava orando. Pense. Então, o contexto em que as coisas acontecem na palavra é fundamental. Senão a gente vai fazer umas orações assim, querido, que não... Vai virar meme no céu. Ai, não falei isso. Você vai fazer umas orações que não têm base bíblica. Isso é sério. É sério.
quando falamos de perdão e entendemos que eu preciso perdoar porque ele me perdoou, qual é a melhor forma de compreender isso? Aprofundar na dimensão do perdão que você já recebeu. Sabe, eu não estou falando de você desenterrar pecado, porque se o Senhor lançou no mar de esquecimento, você não tem que ir para lá com uma vara de pescar. Não é isso que eu estou dizendo. Não vim aqui fazer papel de acusador em hipótese alguma. Mas eu queria te dizer que quando nós entendemos coisas que nós já dissemos, hoje o Espírito Santo fez a gentileza de me lembrar todas as vezes que eu já falei, não tem mais paciência para isso. Eu falei, Espírito Santo, tá bom. Foi assim, tum, 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 tum. Parecia um arquivo. Porque você começa a pensar sobre você enquanto você estuda o assunto. E é constrangedor quantas vezes nós falamos isso de forma vã, como o Vitor falou hoje aqui sobre paz, coisas que se usam na linguagem cristã que a gente deveria ter muito temor, porque a Bíblia fala o contrário. Se eu tenho que ser uma promotora de paciência, eu não posso me orgulhar de dizer, não tenho mais paciência para isso. Porque ela é um fruto do Espírito, e eu não posso abrir mão do Espírito. Não é uma coisa que eu posso eliminar, não, isso aqui eu tiro. Não dá para viver a vida cristã sem ele. Amém? Então, enquanto eu me relaciono com Deus, e quanto mais próximo dele eu chego, mais eu percebo as minhas imperfeições. E isso aumenta a minha capacidade de misericórdia com o outro. Porque se eu só olhar para o outro, o meu parâmetro é o julgamento humano. Pode perceber. Quanto mais você busca ao Senhor, mais humilde você fica, porque Ele vai mostrando as suas imperfeições. E aí você termina intercedendo honestamente, genuinamente por pessoas. Inclusive por aquelas que você já se ofendeu. Porque você entende o caráter da deformação que fez a pessoa viver aquilo. Porque se você olhar só humanamente, Elaine, mas inventaram uma mentira contra mim no meu trabalho. É injusto. E aí você ouve toda aquela ofensa. Quando você vai orar, e o Senhor vai te mostrando, irmãos, eu creio que já viveram isso. Deus parece que faz um zoom na vida daquela pessoa. Ele permite que você até sinta o que ela sente. E aí o seu coração se enche de compaixão. Você consegue compreender, eu não estou justificando, mas você consegue compreender quais são as mazelas na alma dessa pessoa que fazem com que ela viva dessa forma. Até você chegar à conclusão de que ela não fez contra você, ela faz contra qualquer um que aparece. É um ponto quebrado do caráter dela. Porque enquanto a gente pensa que foi só contra a gente acaba, isso parece que incha a ofensa. Mas quando você percebe a desonestidade, por exemplo, a pessoa foi desonesta com você. Quando você entende que ela é desonesta com a vida dela, você foi só alguém que estava passando. Porque essa é a forma que ela tem de viver. E aí você intercede, porque ela está plantando maldição. E não é você ir lá falar, colocar o dedo, não é isso que vai resolver, não é isso que vai afetá-la. E aí nós entramos no desafio. Como eu vou amar alguém? Só com o Senhor. Só o Senhor te convence. Porque você vai portar o próprio amor para ir até essa pessoa. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E é isso que constrange as pessoas. O amor de Deus. Porque o caráter humano é de acusação. Nós vivemos num mundo que qualquer coisa que você faça tem que ter um contrato. Tem que estar lá escrito o que foi, quanto foi, que horas foi. E mesmo assim tem brechas, pontos falhos, para alguém pegar aquilo, fazer um contexto diferente. Porque o amor por si só, a confiança por si só não é suficiente. E o amor de Deus é o que vai quebrar essas muralhas, a começar pela nossa casa. Eu queria te encorajar nessa noite a pensar na sua casa. E se você pudesse colocar lá um termômetro de paciência, a começar por você. Você está aqui, não está em casa. Então, visualize a sua casa. Se você pudesse ver de fora, e você visse lá as pessoas que moram com você, um termômetro na cabecinha de cada um, de paciência. Como é que estaria o seu em relação aos outros? Tente pensar como é que estariam os outros em relação a você. Porque é isso. É aí que a gente começa a buscar em Deus misericórdia, graça e a plenitude do fruto do Espírito, para que esses relacionamentos sejam saudáveis, porque existe amor. Só que é como se o amor fosse... O amor é a base de todos os aspectos do fruto. É como se o amor fosse essa mesa e todos os outros aspectos fossem o que está por cima. Sem ele, nada poderá ser sustentado. Então, você vai descobrir que mesmo que você perca a paciência com a bagunça, com a forma de falar, com a maneira de ver as coisas, com uma posição política, com um gosto musical,
Você vai entender que se o amor é que sustenta tudo isso, todas essas coisas podem ser ajustadas. Mas se eu retirar essa mesa, tudo isso vai cair. Então não podemos sustentar a paciência sem o amor. Não poderemos promover a paz sem o amor. Por que eu vou ter paz? Eu não amo. Entendem? Não tem como eu ter alegria e promover um ambiente de alegria na minha casa se não tiver amor. Não vai ter por que desenvolver domínio próprio ou mansidão se não tiver amor. Então não começamos aqui na paciência, começamos no amor. Está claro? Vocês estão bem? Conseguem visualizar os termômetros? Você é capaz de oferecer esse termômetro ao Senhor hoje e dizer: Deus, eu preciso ter mais paciência. E não veja a paciência como um fardo, embora seja a capacidade de suportar, não é uma dinâmica de castigo, pelo contrário. Se eu consigo ter paciência para trazer sustentação aos meus relacionamentos, eu estou evitando que eles quebrem. Porque depois que quebra, querida, é muito mais difícil. Eles não precisam quebrar. Queria orar com você sobre isso. Curva a sua cabeça, por favor. Se você puder não se movimentar agora. Pai, não podemos viver o fruto sem o Teu Espírito. Temos consciência e clareza disso. Nós queremos apresentar a nossa família nas Tuas mãos, apresentar a Sua presença nessa noite. Nós queremos nos colocar na Sua presença nessa noite, Deus, para pedir a Sua graça, para que a Sua misericórdia encha o nosso coração nessa noite, para que a Sua bondade, Deus, nos ajude, para que a Sua misericórdia nos convença a ser misericordiosos, para que o Seu amor, Deus, nos encha de amor. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser instrumento de dor na nossa família, porque temos uma língua afiada, ou porque o nosso temperamento é mais sincero. Senhor, nós rejeitamos, ó Deus, toda armadilha maligna para destruir a nossa família a partir da convivência, a partir dos relacionamentos, a partir de coisas que são naturais do nosso cotidiano, mas que depois se tornam espirituais à medida que elas não são bem organizadas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa aqui representada tem uma posição na sua família. Senhor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto esposa, enquanto esposo, enteado, padrasto, madrasta, avós, primos, tios, em nome de Jesus, nenhum de nós estamos isentos, ó Deus, de relacionamentos que podem ser saudáveis ou que podem ser quebrados. Nós queremos te pedir nessa noite, nos ajuda a perdoar, Senhor. Deus, nos livra de conviver com pessoas por protocolo, de fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Porque isso gera outros problemas, Deus. Em nome de Jesus, nós submetemos a nossa família ao Senhor, nós submetemos a nossa casa ao Senhor. Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor todo relacionamento quebrado. Todo relacionamento, ainda que cristão, que esteja quebrado. Em nome de Jesus, Deus. Eles podem ser atuais, mas eles podem ser antigos. Pessoas que podem carregar mágoas aqui de 10, 15, 20 anos. Em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos ao Senhor as nossas ofensas. Porque o Senhor nos perdoou. E nós só seremos capazes de perdoar com o seu amor. Nos convença nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, nos convença nessa noite. Senhor, que todo argumento que vem à mente dos teus filhos possa ser entregue ao Senhor. Espírito Santo, nos convença nessa noite que não vale a pena carregar uma ofensa pela ilusão de ter razão. Não vale a pena carregar uma ofensa pela ilusão de ter razão. Nós declaramos o amor que nós temos pela nossa família. Senhor, nós declaramos o quanto essas pessoas são importantes para nós. Nós reconhecemos que também não somos perfeitos nesses relacionamentos. Nos convence, Espírito Santo. Por favor, mostre ao nosso coração e ao nosso entendimento, como o Senhor fez comigo hoje, todas as vezes que eu simplesmente abri mão de alguém por não ter paciência. Nos perdoa, Senhor. Porque ainda existem pessoas na nossa vida que não abriram mão de nós e porque elas têm paciência conosco. Nos ajuda a viver a longanimidade na plenitude do Teu Espírito, porque não conseguiremos fazer isso sem o Senhor. Ó Deus, casamentos que estão por um fio, ó Deus, porque existem coleções e coleções de ofensas, quando a paciência poderia restaurar tudo isso, se ela for amparada pelo amor. Em nome de Jesus, Deus, nós renunciamos, nós te pedimos perdão por toda a palavra de maldição que nós já liberamos no momento de ira. Por todas as vezes que declaramos coisas que a sua palavra condena, Deus, porque estávamos ali, no calor do momento, cheios de razão,
Nós submetemos a nossa razão ao Senhor. E nós clamamos, ó Deus, nós clamamos pela presença do Teu Espírito no nosso lar, em nome de Jesus, Deus, cada família aqui representada, que a Sua presença alcance, Senhor, as pessoas que ficaram em casa, ou as pessoas que moram distantes, mas fazem parte dessa família, em nome de Jesus, nós clamamos por restauração familiar nessa noite, Deus. O fruto do Espírito não é uma coleção de palavrinhas bonitas, Deus, ele é poderoso, se for vivido em sua plenitude. Nós dependemos do Senhor para essa dinâmica, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você consegue agradecer ao Senhor pelo seu termômetro ajustado? Antes de nós terminarmos, eu gostaria que um representante de cada família levasse um fruto para casa. E não é para você olhar e falar, não, mas eu comprei uva ontem, tem laranja lá em casa. Não é esse o seu critério, porque a nossa mente é uma bênção, né? Ou como o Vitor falou, que a fruta dele predileta é jaca, a minha também, Vitor. Mas a ideia é que você lembre o tempo e o processo da formação do fruto. Não é um aplicativo que você instala e ele vai estar pronto. Então, a nossa oração pode ser a semente que ainda vai gerar o fruto lá na sua casa. Talvez nós estejamos plantando aqui, para você colher e depois nos testemunhar o que aconteceu. Mas, por favor, leve um fruto para sua casa. Vem aqui alguém da família, o marido, a esposa, um filho, escolhe um fruto, leva para sua casa. Se a sua família estiver toda completa, vocês têm mais o que falar, mas se não tiver, replica uma parte do que você aprendeu em casa, explica o significado. Talvez você possa entregar esse fruto a uma pessoa específica e dizer para ela que você acredita que o fruto do Espírito será desfrutado na sua casa, a partir dos relacionamentos que existem lá, amém? Não saia antes de pegar um fruto aqui. Nós vamos orar para terminar, e assim que terminar, eu gostaria que você viesse e escolhesse um fruto para levar. Mesmo que você faça piada com isso, você pode levar um abacaxi, convidar a galera para ir lá para a cozinha, descascar o abacaxi com você e ir ministrando, que pode até ser difícil, mas depois é saboroso. Amém? Vamos ficar de pé? Abacaxi vocês gostaram, né? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na sua casa. Hoje é domingo, Deus, e a nossa semana começa cheia da sua bondade, da